Olá, sejam muito bem-vindos ao Meu Mundos em Crise. Eu sou Luana Guiar e hoje a gente vai falar sobre luto invisível. E eu quero logo de cara te perguntar se você já ouviu esse termo, se você tem uma noção do que ele significa. Provavelmente sim, porque se você veio a partir do título desse vídeo, é porque o assunto te chamou a atenção. Então quero conversar com vocês sobre isso, luto invisível. O luto invisível a gente pode considerar que são os lutos não permitidos de serem vividos, né? Eles são invisíveis nesse sentido, de que não se valida essa forma de luto, não considera essa perda um luto. E dentre eles a gente tem o luto de um aborto no início de uma gestação, o luto de uma aposentadoria. Você sabia que quando a gente se aposenta, é comum que a gente viva de alguma maneira esse luto, a gente fique triste, a gente perca a noção de quem a gente é, a nossa função dentro da sociedade. Tem muita gente que fica com depressão depois que se aposenta. Tudo isso tá dentro de um processo de luto. Mas hoje eu vim falar do luto do fim de uma relação amorosa. Sobretudo uma relação amorosa abusiva. Eu lido muito, trabalho, muito com mulheres que viveram relações amorosas abusivas e elas não têm direito de sofrer o fim dessa relação. Eu costumo falar que quando ela toma a iniciativa de sair daquele casamento, sair daquele namoro, é um momento de muita adrenalina, né? Os hormônios estão ali, a emoção está no auge, existe um suporte inicial muito grande, então as pessoas apoiam, né? E naquele momento ela toma aquela decisão, mas sempre vem o depois. E eu costumo falar para elas que o depois é o pior momento, que é esse momento em que a poeira baixa, a adrenalina diminui, o apoio das pessoas começa a diminuir também. A gente percebe que, poxa, eu não posso ficar tanto tempo na casa de fulano quanto eu achava. Nossa, existem pessoas que também pensam o contrário, que acham que eu não deveria me separar dele. Enfim, a mulher entra em contato com esse outro lado do fim do relacionamento, que é o luto. Quando ela perde um pouco esse apoio e essas emoções se assentam, ela começa a sentir falta do que eles viveram. Ela vai começar a lembrar dos momentos bons. Eu sempre falo isso também. É muito fácil a gente olhar de fora uma relação abusiva e entender que ela é abusiva, né? E falar para essa mulher, não é possível que você não perceba, você precisa sair desse lugar. Só que é importante também que essa mulher tenha estrutura e condições de manter a decisão de sair, né? Todo mundo já ouviu essa estatística de que muitas mulheres denunciam as agressões dos maridos, dos parceiros, e depois elas voltam atrás. Por que elas voltam atrás? Porque elas encontram essa fase do luto, que é essa fase do resistir àquilo que se aconteceu. O primeiro passo do luto, a gente pode dizer que é essa recusa a acreditar, né? Eu me recuso a acreditar que aquilo aconteceu. E aí eu vou começar a me lembrar dos momentos bons que a gente viveu. Porque existe sim um momento bom. Dentro de uma relação abusiva, há uma noção distorcida de amor. Mas para aquelas pessoas que vivem, para aquela mulher que vive aquele relacionamento abusivo, existe alguma maneira de amor dentro dele. De alguma maneira ela enxerga amor dentro na dinâmica que ela tem com aquele homem. A visão dela é distorcida? Sim, óbvio. Mas a gente precisa reconhecer que quando ela olha, ela enxerga amor. E esse amor vai fazer falta para ela. Isso é uma verdade que ninguém quer falar, que ninguém quer olhar e que ninguém quer permitir que essa mulher viva isso. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que é importante que elas vivam o luto, que é importante que elas deixem a parte delas apaixonada vir à tona e chorar a ausência desse homem. Sofrer, sentir falta do que ela viveu e lembrar dos momentos bons e dos ruins também, obviamente, né, para que ela se mantenha firme na decisão de separação que ela tomou, mas é importante que ela valide os seus sentimentos. A gente acha que a gente só tem que validar os sentimentos bons. Então eu só valido a alegria, eu só valido a felicidade. Eu só valido as decisões que eu tomei que foram aprovadas, que são visíveis, que são permitidas. E os sentimentos que eu não gosto, o que não são me permitidos sentir, eu os torno invisível. E é justamente por isso que o fim de uma relação abusiva também passa pelo luto invisível. É considerado um luto invisível. Porque não há o direito dessa mulher sofrer. Se você sofre e falar, não, aquele homem era um traste, pelo amor de Deus, você não via que aquele relacionamento não era bom? Não é sobre o que ela via. Existe essa mulher, ela é fragmentada.
parte dela sempre teve consciência de que existia algo errado naquela relação, de que existia algo disfuncional naquela relação. Mas ao mesmo tempo, a outra parte dela era extremamente apaixonada. E a gente precisa olhar para esses dois fragmentos. Porque se a gente olhar só para um, não vai dar certo. Por isso que a gente precisa começar a validar o luto da mulher que terminou uma relação abusiva. Você vai sentir falta dele, você vai querer ligar, você vai querer procurar e você não precisa sentir vergonha das suas emoções. É preciso que você encare as suas emoções. Eu só mudo aquilo que eu reconheço que habita em mim. Então é importante que eu olhe. Nossa, eu tô sentindo falta de fulano, né? Deixa essa falta vir e aí se questiona. Por que eu tô sentindo falta dele? Quais serão os momentos bons que eu me lembro dessa relação? Ah, eu lembro disso. E aí você se questiona, dentro de uma relação saudável, será que isso também seria um momento bom? Será que eu não consigo buscar isso em outras relações, se não amorosas agora, com uma amiga, com o trabalho, com o meu corpo, com a minha identidade, com o esporte, né? Aonde eu posso hoje buscar esse bem-estar que aquela relação me trazia? Esse é o movimento, mas para eu conseguir perceber com um olhar crítico quais foram os movimentos, as escolhas que me levaram àquela dinâmica, eu preciso me permitir sentir. E é por isso que eu estou vindo aqui falar sobre a importância de se permitir viver esse luto. Sair desse lugar de luto invisível para um luto visível, sentido, permitido, para que você consiga analisar as suas escolhas pelo todo. E para que a partir disso você consiga construir novas relações mais saudáveis. Isso é natural. Não é porque você saiu da dinâmica do relacionamento que você não vai sentir falta, que você não vai sofrer, que você não vai chorar, né? E eu sei que muitas não conseguem falar sobre isso com as pessoas que estão em volta, porque as pessoas não aceitam, né? Mas eu tô aqui para te dizer que isso é natural e esse movimento de chorar o fim dessa relação, ele é importantíssimo para que você consiga construir coisas mais saudáveis. Muitas mulheres que conseguem sair de relações abusivas acabam retornando, né? Ou retornam para o parceiro, ou acabam se relacionando com outras pessoas que têm características abusivas também. A gente precisa olhar para o que faz com que você mantenha essas escolhas afetivas, né? O que faz dentro da sua construção, dentro da sua identidade, com que você caminhe por esses lugares. E eu só consigo fazer isso se eu me permitir sentir o bom e o ruim, o visível e o invisível. Então sinta a sua dor, valide a sua dor e perceba através dela quais são as escolhas que você pode fazer para que você obtenha resultados diferentes. A maioria dos relacionamentos abusivos, eles são pautados numa dinâmica de dependência, né? A gente constrói laços afetivos, laços de dependência. Então, a maioria das relações disfuncionais, praticamente todas, se em algum momento foi um laço afetivo, ele se tornou totalmente dependente. Ou essa relação já nasceu pautada nesse laço de dependência. E é preciso que eu olhe isso. Então, quando eu paro e deixo essa saudade bater, choro pelo fim desse relacionamento, eu consigo acessar esse ponto de dependência. Eu consigo encontrar quais são as emoções, as situações, né, que me fazem olhar para aquele parceiro como algo incrível. E aí eu percebo onde existe a nossa conexão de dependência. É muito importante que eu sinta, gente. Não há mudança sem sentir. Eu preciso sentir, permitir que venha à tona, permitir que aquilo saia da escuridão, do profundo, para que eu consiga enxergar, trazer a consciência. Quando eu me permito sentir, eu saio do inconsciente e trago para a consciência as minhas questões. E é esse movimento que vai permitir com que eu faça novas escolhas lá na frente, tá? Era isso que eu queria falar para vocês. E se questionem se vocês estão vivendo um luto invisível, se em algum momento vocês já viveram alguma forma de luto invisível, e se permita vivenciar isso. Você sempre vai achar conteúdos, pessoas que falam a mesma linguagem que você, que acessam aquilo que você sente, que validam aquilo que você vive. Então se cerque dessas pessoas, busque novos caminhos, novas escolhas, mas sempre olhando para o que você sente. Esse é o lugar. Se eu quero mudar algo,
eu preciso reconhecer isso dentro de mim, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.